paz do Senhor para todos, amém? É uma grande responsabilidade estar aqui, principalmente que o pastor não se encontra, e já é uma responsabilidade falar sobre a palavra de Deus, já dá aquele temor, dá aquele frio na barriga, e ainda por cima falar da palavra de Deus num lugar como esse, amém? Uma pessoa tão sábia que nos instrui todas as semanas, não é? E somos muito edificados através da vida do pastor. Mas eu queria falar aqui uma coisa que eu estava lembrando essa semana, na sequência de todas as coisas que nós falamos ontem. Há muitos anos atrás eu participava do louvor da igreja e era muita vergonha. Eu tinha muita vergonha de falar mesmo, muita. E quando falava, eu tinha a audácia de, numa reunião, apontar a mão, dizer não quando recebia a oportunidade, todo mundo olhava para trás, mas não tinha coragem de ir à frente para falar seja o que for. Era muito tímida e quando ia pregar a palavra, cantar, tremia muito, tinha muito aquela coisa, aquela sensação que parece que vai morrer e que pronto, isso é normal. E um dia, no fim de culto, uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, Deus vai te usar na palavra. E eu pensei cá comigo, né? Não disse nada à pessoa, eu tinha, se calhar, não sei, acho que não tinha nem 15 anos. E eu falei assim, eu pensei na minha cabeça, esse homem deve estar maluco. Acho que não deve ter sido Deus que deve ter falado com ele. Se eu tremo toda para cantar, imagina então para pregar. Mas aquilo sempre ficou como uma semente no coração. E realmente estar aqui, e seja em qualquer lugar que eu já ministrei, já falei da palavra do Senhor, é um desafio e é algo que Deus levanta pessoas que você nem imagina. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias no Salmos 39. Ainda estou um pouco nervosa, mas isso é normal. Eu acho que nunca vou perder isso. E não quero perder, porque quando nós não sentimos essa sensação, é porque acaba nos tornando profissionais. E eu não quero me tornar uma profissional. Eu quero me tornar alguém e sempre ser dependente do Senhor para falar, seja o que for e seja para quem for. E sempre ter aquele temor e o tremor para levar a palavra de Deus. Amém? Salmos 39, 4 e 5. Diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Amém? Eu quero falar hoje porque estamos aqui e qual é o nosso propósito. Ontem tivemos um tempo maravilhoso de comunhão, em que nós sentimos aquele cumprimento que quando há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali estaria. É uma promessa e nós sentimos aqui, porque quando nós nos reunimos com um único propósito, Deus, ele se manifesta. E ontem foi assim, e glória a Deus por isso, não foi porque foi a Sátila ou foi a pastora Suzete, não, foi pela união em conjunto, pelo desejo nosso de realmente recebermos mais do Senhor. E falamos um pouco sobre o propósito, aprendemos que o nosso propósito, ele ultrapassa com relação aos nossos sonhos e as nossas perspectivas, porque muitas das vezes nos livros até de autoajuda, ou até livros até cristãos, referem muito sobre a questão aquilo que é a chama do seu coração, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, e às vezes fundamentamos muito o nosso propósito nisso, naquilo que nós ansiamos, naquilo que nós desejamos. E ontem nós aprendemos que quem estava aqui sabe dizer que não é nada disso, não é?
que não é nada disso, que o nosso propósito de vida, ele vai muito além do que as nossas aspirações. Por quê? Porque Deus, ele não nos vê como só naquele objetivo nosso, porque o nosso mundo é pequeno diante do nosso Deus. E o propósito de Deus é geracional, e Deus nos criou como quem? Como seres eternos. E o propósito de Deus não está só vinculado aqui à nossa vida terrena, mas também está vinculado à nossa vida eterna. E nós aprendemos o quê? Que nós estamos aqui numa escola como um treinamento para... Vamos entrar em qual escola? Depois de passar aqui, vamos entrar aonde? Vamos ter qual graduação? Então, estamos aqui com o propósito de nos graduar, amém? Você entrou na escola do Senhor, amém? Tá para perceber aquilo que eu estou a dizer? Ou está confuso, porque acredito que algumas irmãs já sabem o que eu estou a dizer, e outras pessoas não, porque não estiveram aqui. Mas eu estou tentando fazer um resumozinho para a gente poder dar sequência na palavra. Então, falamos sobre isso, que Deus, ele é não só o nosso ponto de partida, mas também é a nossa fonte. E, sendo a nossa fonte, o mais importante é o quê? Quando fala de fonte, fala de onde que gera, não é? É onde que produz. Então, o nosso propósito está ligado não só naquele impulso que ele nos dá para seguir o nosso propósito, mas aquilo que ele gera em nós para seguir o propósito. Ele é a fonte. Amém? Amém. E depois aprendemos uma coisa também, que nós não somos o quê? Um acidente. Independente da nossa história familiar, se vimos através de um abuso ou talvez de uma situação em que não foi programado, não foi uma gestação desejada pelos pais, não interessa. Pode ter sido, os seus pais podem ser pegos de surpresa, mas Deus não. Deus não foi pego na curva, Deus não foi pego de surpresa. Ele planejou você. Antes que Ele te formasse, Ele planejou você. Amém? Amém? Você é amado do Senhor e foi criado para ser alvo do seu amor. Amém? Olha que coisa mais linda. Se sinta lisonjeado, porque você foi criado por um Deus que é amor e criou você para que você seja alvo do amor dele. Amém? Amém. Aleluia. Deus é bom. Amém? E agora... Não, também tenho que falar outra coisa, que eu também disse ontem. Sobre o corpo. Que nós somos um corpo e cada um é um membro de um corpo. E quando nós estamos... uma parte do corpo, ela não está a funcionar bem, o que acontece? O corpo todo fica debilitado. E eu até dei o exemplo da minha situação, em que tive um problema aqui a nível do equilíbrio nos cristais, e só o fator disso aqui sair do lugar, eu tive grandes problemas naqueles dias. Senti muito mal, passei muito mal, perdi o equilíbrio, nunca senti uma situação como aquela. Olhava para as pessoas, parecia que não estava aqui, ficava tudo anuviado, não conseguia concentrar em nada, andar, estava sempre desequilibrado. Até quando a minha filha vinha me abraçar, eu já chegava a ir para trás, ou então falava: filha, não abraça assim, porque não dá, porque a mãe vai cair. Para mostrar que não importa a função que nós exercemos no corpo, tudo aquilo que nós fazemos é importante. Aquilo que Deus designou você para fazer é importante para o funcionamento do corpo. A palavra de Deus fala que, lá no versículo, quando fala do corpo, lá em Romanos 12, fala que Deus chamou uns para quê? Uns para pregar, outros para ensinar, outros para fazer caridade, outros para contribuir. Faça, e a Bíblia fala, faça tudo como o quê? Na sua responsabilidade, aquilo que Deus te deu, faça com devoção, faça com
com gratidão, adoração a Ele, para que o corpo venha funcionar. Porque a partir do momento que nós deixamos de fazer, nós acabamos por debilitar o corpo. Porque quando existe alguma coisa dentro de nós que não está funcionando bem, por mais que as outras partes do corpo estejam funcionando, todo o corpo sente. E quando nós olhamos para o corpo, nós não olhamos só a mão, ou só o pé, ou só a cabeça, seja só o tronco, não. Nós olhamos o corpo como um todo. Um todo. Então, somos um todo. E todos nós precisamos funcionar na obra de Deus. Precisamos nos funcionar de alguma forma. E não digo obra de Deus, eu não tenho essa visão antiga que a obra de Deus estava só aqui no serviço das 4 paredes da igreja. Talvez a obra de Deus na sua vida é lá no seu trabalho. Lá onde você está. Porque você pode alcançar pessoas que o seu pastor não vai alcançar. E o seu testemunho de vida e a sua maneira de ser vai fazer toda a diferença. Então, eu sou da visão de uma igreja fora das 4 paredes. Uma igreja que funciona nas 4 paredes, em que o fluido espiritual é uma manifestação de Deus, em que nós nos enchemos dele, de forma que venhamos transbordar de porta para fora. Porque uma igreja que só transborda aqui, ela está sendo infiel no seu chamado. Porque a Bíblia diz que nós devemos o quê? Fazer discípulos. Né? E como nós fazemos discípulos? Nós fazemos discípulos quando nós influenciamos pessoas. Se a nossa vida não é capaz de influenciar ninguém para o Senhor, então precisamos fazer uma análise em nós mesmos e ver o que está errado em mim. O que está errado em mim no meu comportamento. Se ele não está influenciando ninguém, se não está atraindo ninguém, se eu não estou sendo diferente, amém? Então vamos agora dar seguimento, já não vou fazer mais resumo, porque ao longo desses dias eu tenho orado ao Senhor, colocado diante do Senhor, e teve um dia que o Senhor começou a ministrar no meu coração algumas questões, e eu fui apontando e falei, Deus, isso tem que ser desenvolvido depois, mas fui apontando alguns pontos que é importante a nível do propósito. Todos nós já entendemos que cada um tem um propósito, amém? E que o propósito ele vai além do quê? Dos nossos desejos e aspirações, dos nossos sonhos. Vai muito além, porque Deus não nos vê só como um ser único. Além de nos ver como um ser único e respeita a nossa individualidade, Ele também nos vê como um ser de uma esfera total. Tanto é que ontem nós falamos até da questão da questão geracional, que Deus vê a família. Deus não vê só você, Deus vê a sua família e a influência que o seu comportamento fará ao longo da sua família. Amém? Os irmãos estão aqui, amém? Amém. Então vamos continuar. E um dos pontos que Deus começou a falar comigo primeiro ponto, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Por quê? É assim, já imaginou quando você precisa de mexer sobre algo? Você está com vontade de, sei lá, tomar uma tea. Veio aqui na cabeça. Mas só tem um copo. E esse copo está cheio d'água. Como é que vai fazer para encher? O que vai se fazer? Tem que esvaziar, não é? Até a própria física diz que um corpo não... Como é? Que eu não estudei muito física, mas tem lá um corpo não frequenta, não está no mesmo lugar. Não há possibilidade. Se eu estou aqui, não tem condição da pastora estar aqui, pois não? Não há. Pois, então, para nós realmente receber de Deus e estar no propósito dele, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, de forma que venhamos rejeitar tudo aquilo que há em nós, para que venhamos nos encher dele, porque ele é a fonte. É ele que é a fonte. Então precisamos nos esvaziar, amém? Para quê? Nos encher dele. E esvaziar dói.
Eu não sei se alguém aqui teve experiências, que eu acredito que sim, de ter que fazer renúncias na sua vida por obediência a Deus. Eu já tive muitas situações que eu tive de falar, ter que entregar para Deus e falar: Senhor, tudo bem, se essa é a tua vontade, eu vou submeter. E posso garantir, e acredito que muitas irmãs aqui também podem dizer a mesma coisa, foi a melhor decisão que tomamos. Quando chega lá na frente, quando fala assim: meu Deus, olha, ainda bem que eu fui obediente, ainda bem que eu renunciei, porque olha, já imaginou o que seria de mim hoje, o que estaria passando hoje se não tivesse renunciado? Tem sempre, já viu aqueles nãos que a mãe dá para o filho, e às vezes o filho não se apercebe por quê, não é? Ele é pequeno, eu falo à minha filha: não, filha, não pode isso, tem que explicar. Mas eu sei que ela não percebe muito bem por que é o não. Mas eu sei que um dia ela vai entender. A mesma coisa nós temos. Às vezes a gente quer tanta coisa, quer aquilo, quer aquilo outro, quer fazer isso, e não é o propósito de Deus. Mas quando nós, em nosso coração, realmente decidimos a nos encher do Senhor, há necessidade de nos renunciar. Há necessidade de renúncia. Amém? Existe um hino que diz: ainda existe uma cruz para nós carregarmos. Ainda existe uma cruz. Porque nós falamos muito do Evangelho da Graça e achamos que é um Evangelho muito fácil. Mas não é verdade. Não é verdade. Servir a Deus, existe uma cruz. Amém? E existe uma renúncia a fazer. Segundo ponto. Estamos aí? Amém? Precisamos entender que apesar de vivermos neste mundo, essa não é a nossa pátria. Não adianta querer viver o propósito de Deus achando que nós pertencemos a essa terra. A Bíblia fala que nós somos o que? Peregrinos. Essa não é a nossa pátria. Nós estamos aqui por um tempo limitado. Olha o versículo que nós lemos no início. Que o quê? Que a vida é como um sopro. O tempo que estamos aqui é um tempo limitado. E entendemos que a nossa vida, nós não pertencemos a este lugar. Não é este reino que pertencemos. Não é esse reino. Nós pertencemos a um outro reino, de uma outra dimensão, e que existe uma cultura diferente. Então nós não podemos ser iguais a todo mundo. Não tem como seguir o propósito de Deus sendo igual a todo mundo. E eu não estou aqui falando que você é a pessoa melhor que os outros. Não, eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que a sua cultura é diferente. O mundo é dente por dente. Se uma pessoa te faz mal, você logo já está vingando dela. Já está, olha, espera lá, que eu ainda te apanho na curva. E nós, é assim? Qual é o nosso comportamento? É liberar o quê? O perdão? Não é? É dar a outra face? Não é assim que diz a palavra de Deus? Nós somos diferentes. A cultura do mundo é totalmente diferente. Eu vejo no meu trabalho como é que são as coisas. Eu não faço isso. Eu não ia fazer isso. Há situações em que eu falo: Senhor, eu preciso ser como Jesus, não é? E eu falo: é melhor resolver essa situação, até assumir uma coisa que não tem culpa e pedir perdão para as coisas ficarem bem e estarmos em paz, do que estar naquele clima. E o mundo, o quê? O que o mundo diz? Fecha a cara, vinga na próxima oportunidade. Então a nossa forma de ser e estar tem que ser diferenciada, porque a nossa cultura é uma cultura do céu. A cultura do céu, o reino que nós vivemos e a dimensão que estamos é o reino de Deus. Muitas das vezes nós cantamos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, oramos o Pai Nosso. Mas nos nossos dias, dia a dia, não queremos o quê? Cumprir com o reino. Como é que o reino vai vir? Deus é um Deus que Ele é educado.
a porta para o reino, não tivermos atitudes do reino, ele não vem, ele não se manifesta. Amém? Ele não vai se manifestar se nós não desejarmos. E entendemos que estamos aqui numa escola. O nosso lugar não é aqui, nosso lugar é o céu. O que temos feito aqui para ir para o céu? O que eu, Sátila, tenho feito para ir para o céu? Qual é o meu comportamento? Amém? E temos que entender que somente aquilo que fazemos para Deus e para o próximo vai perdurar eternamente. Só aquilo que fazemos para Deus e para o próximo é que vai perdurar. E às vezes gastamos muito tempo com aquilo que a traça pode corroer. Damos muito tempo naquilo que vai morrer e que vai ficar aí. Nem sabe quem é que vai desfrutar. E se vão zelar. Não? Vamos voltar para Deus e entendermos que... Eu sei que a palavra hoje está um pouco pesada, mas eu sou obediente. E o Senhor disse, é isso que eu quero falar, então é isso que eu vou falar, amém? Terceiro ponto. O propósito mais importante a cumprir nessa terra. O que será? Será que é pregar? Será que é fazer o que eu estou fazendo aqui agora? Será que esse é o propósito mais importante? Será que é? Não. O propósito mais importante que podemos fazer nessa terra é sermos filhos de Deus. É aceitar a paternidade do Pai. Amém? Todo mundo está aí? Aceitar a paternidade do Pai. Ontem eu fui dormir por volta de quase 2 horas da manhã, passando a palavra. E o Senhor falou tão forte nessa palavra. Eu falei assim, meu Deus, quanto é forte isso. E quão profundo. E quanto mais eu preciso viver. Quanto eu apanhei ali naqueles momentos, Senhor. Quanto mais eu preciso viver isso aqui. A paternidade de Deus. Sabe por quê? Porque uma coisa é quando você nasce aqui na terra, pronto, você não escolhe o pai, não escolhe a mãe, e você, querendo ou não, tem que submeter aquele pai e aquela mãe ao ensino, à educação que eles vão te dar. Só que Deus, ele é diferente. Mesmo que ele te criou, para você assumir a paternidade de Deus, você precisa aceitar. Ele não vai impor a paternidade dele. Nós precisamos aceitar a paternidade dele. E quando aceitamos a paternidade de Deus, meus irmãos, não é aquela coisa que às vezes a gente tem aquela coisa de dizer, Deus é pai e Ele vai cuidar de todas as situações, mas nós só levamos as coisas para esse lado. Só queremos Deus como pai para cuidar de nós, para os nossos problemas serem resolvidos, para que venhamos ser curados, para que a vida corra bem, para a nossa família e para nós corra bem. Mas eu não estou falando disso. Deus é sempre fiel. Ele não muda, Ele é imutável. Independente da minha fidelidade ou não, Ele vai ser sempre o mesmo. Aquilo que Ele disse é ponto e acabou. Não tem ponto e vírgula para Deus quando Ele determina uma coisa. Mas Deus é respeitador. Amém? Vira para seu irmão e diga, Deus é respeitador. Fala para seu irmão. Ele é respeitador. E sabe por que Ele te respeita? Porque Ele espera você se posicionar como filho. E quando nós nos posicionamos como filho, nós decidimos submeter a Ele, a paternidade de Deus. E quando nós submetemos a paternidade de Deus, nós passamos a ser como Jesus. E quem foi Jesus? Não preciso falar, pois não? Não preciso. Então, quando nós decidimos ser filhos,
não está só ali os requisitos dos benefícios, mas também está os deveres. E o Jesus a qual pregamos e falamos, uma das atitudes dele foi submeter à cruz. E na submissão à cruz, ele sabia o sofrimento que ele iria passar. Mas ele disse que se é o Senhor que quer, assim eu vou submeter. Amém? Então esse Deus que é Deus paterno de amor e que te criou e que me criou para ser objeto do seu amor, muitas das vezes ele vai nos pedir coisas no nosso propósito, que nós estamos falando de propósito, no nosso propósito, coisas que vão doer dentro de nós, coisas que vai nos custar. Mas quando nós decidimos ser como filhos, nós submetemos à paternidade de Deus. E posso garantir, não tem decisão melhor. Não tem cuidado melhor do que ser filho. E o que incrível pareça, todas as palavras que eu tenho pregado nesses últimos anos, em todas as palavras Deus tem sempre falado: ser filho, ser como Jesus. E volta e meia o pastor prega aqui, ser como Jesus. No domingo passado ele acho que até falou sobre isso, falou assim: o que Jesus faria? Por que será? Por que será que existem tantas pessoas, homens e mulheres de Deus, que sobem ao púlpito, vão pregar e vão falar sobre os filhos, sobre ser parecidos com Jesus? Por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a criação está desejosa da manifestação dos filhos. Jesus está à porta e nós, como igreja, precisamos nos posicionar como filhos para influenciar uma geração que está órfã. Nós estamos vivendo uma geração de orfandade e eu arrepio toda, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que está falando. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus, para que uma geração que está vivendo orfandade venha entender que existe um Deus de amor, um Deus Pai que cuida, que zela pelos seus e que ama as pessoas. E nós somos essa revelação. A igreja é a solução. A igreja não tem que estar realmente em política, a igreja não tem que estar mexendo nessas coisas. Não é esse mundo que nós governamos. Mas a igreja é a expressão do amor do Pai na terra. E nós precisamos manifestar a glória de Deus através da paternidade. Amém? Amém? O tempo está passando. Então precisamos ser filhos. Outro ponto. Nós vimos, através da Bíblia, vamos falar de propósito, amém? Muitos homens e mulheres de Deus que nas suas circunstâncias em volta era impossível cumprir determinados propósitos. E existe uma coisa em Deus ali na palavra que Deus utiliza daquelas pessoas que realmente são improváveis, que você e eu não damos nada por elas, e Deus utiliza dessas pessoas para fazer grandiosas coisas. Isso é para dizer o quê? Que não importa onde você veio, qual é a sua estrutura, o seu conhecimento, se você tem um mestrado, tem um doutorado, se tem grandes habilidades na vista humana, isso não irá impedir a questão do cumprimento do propósito. Vamos falar sobre duas pessoas na Bíblia, um homem e uma mulher. Gideão. Quem foi Gideão? Gideão foi um juiz de Israel que liderou a libertação do seu povo da opressão dos midianitas. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, o que ele vai dizer para o Senhor? Que ele era o quê? Ele era o mais pequeno. O seu clã era o mais pequeno. Ele não teria a capacitação, não era a pessoa mais indicada para libertar o povo de Israel que estava vivendo oprimido por um povo. Não era. Mas Deus
usou aquela pessoa que parecia ser improvável para ser usada, que não tinha talvez todas as capacidades que nós humanos colocamos nos outros. Ah, essa sim, essa pode ser, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Mas usou essa pessoa para poder libertar o povo dele. Amém? Amém, irmãos? Então com Deus não há isso. Tanto é que, se for olhar até para o seu filho Jesus, o que o povo de Israel estava à espera? Estava à espera de quem? Estava à espera de um homem grandioso, com poder, para libertar o povo o quê? Ali da opressão dos romanos? Não era assim? E como é que Jesus veio? Como é que Jesus veio? Como é que ele veio? De onde que ele veio? A família de Jesus era muito rica, não era? Ele nasceu num lugar muito importante, não foi? Pois não. Estás a ver como é que é a visão de Deus sobre as coisas? Outra pessoa que eu quero falar aqui é sobre a Esther. Quem era Esther? Como nós vamos falar de mulheres esses dias, né? Escolhi a Esther. A Esther era o quê? Era uma órfã. Não era? O que mais que Esther era? Além de órfã, vivia o quê? Estava praticamente de favor, né? Sendo criada pelo primo. Depois, o que aconteceu com... E a Esther ainda vivia o quê? Como exilada num país que nem era dela. E Deus colocou Esther em que posição? As circunstâncias que Deus gerou ali não importa. Mas Deus colocou Esther aonde? Numa posição de governo como rainha. Alguém que era órfã, que era alguém que era exilado e que, se calhar, não tinha nenhum futuro promissor, se tornou rainha. Quando houve a situação, que houve o decreto em que iria exterminar aquele povo, Mardoquai foi encontrar com Esther e foi falar sobre a situação e estava em desespero. Esther falou com ele assim: mas eu não posso ir ter com o rei, porque existe um decreto. Se eu for até o rei, o que vai acontecer? Eu vou morrer, porque eu não tenho autorização para estar com o rei, eu tenho que ser convidada para estar com o rei. Mas Mardoquai fala com ela assim: olha, não importa, Deus vai gerar o socorro para o povo dele de algum lado, mas não esqueça que você também é judia, e não esqueça que você também poderá também ser exterminada, ter algum problema aí. E ele vai e diz uma palavra que eu quero deixar aqui bem para nós: não será por esta razão que você está neste lugar. Amém, irmãos? Alô? O propósito de Deus muitas vezes nos leva a lugares que a gente nem imagina. Talvez o seu sofrimento, talvez a sua dor, talvez os nãos que você recebeu tenham um propósito para que você venha estar no lugar certo, no momento certo, para dar a resposta certa e para cumprir o propósito que Ele te chamou. Amém? Deus tinha um propósito sobre a vida de Esther, mesmo ela sendo improvável para tudo aquilo. Mas Deus a colocou na posição que ela precisava estar, para o momento certo, para ela ser usada por Deus. E teve uma grande dimensão ali. Ela salvou muitas vidas. Amém? O propósito de Deus nos leva bem alto. Amém? Vamos ficar de pé. Eu sou muito daquela... Está muito em mim, né? E eu quero que você feche os seus olhos, porque a palavra ela tem que produzir um efeito em nós. E nós precisamos tomar decisões diante de Deus. Não importa o tempo de crente, não importa a sua idade. Como eu falei ontem, vivemos estações e mudamos ciclos, e precisamos posicionar ao nosso ciclo
e estar posicionado no propósito que Deus nos chamou. E nessa manhã eu convido a todos que estamos aqui, vamos nos render ao Senhor, submeter à paternidade dEle, nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos achismos, das nossas conclusões. Vamos nos render e submeter ao conhecimento do Senhor, transformar a nossa mente de forma que venhamos viver uma vida parecidos com Jesus, influenciar pessoas, e que todos nós, independente da idade que está aqui, temos um mundo de influência, e nessas pessoas que nós influenciamos, venhamos verdadeiramente sermos parecidos com Jesus. Transmitir a luz, transmitir algo do Senhor, entendermos que nós estamos nesse lugar como uma escola e não pertencemos a este mundo. E então não precisamos andar na mesma moda do mundo, não precisamos falar como as pessoas do mundo, não precisamos nos comportar como elas para nos sentirmos aceitos, não. Porque quando nós entendemos a nossa identidade de filho, nós não nos comportamos com outras pessoas para nos sentir aceitas por elas, porque nós entendemos que estamos aceitas pelo Pai. E estamos aqui para referenciar o nome de um reino que está sobre todos os reinos. Somos aqueles embaixadores dele, onde quer que você encontrar, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja no seu bairro, seja no seu prédio, seja onde você estiver. Você não precisa se adequar à forma do mundo. Não precisa, porque você não é desse reino. Você pertence a um reino superior. E nós estamos vivendo um tempo de orfandade e que precisamos manifestar a glória de Deus. Amém? Aleluia. Então, aí no seu lugar, ore ao Senhor. Fala com Ele. A equipe de louvor pode subir. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Fale com Ele. Fala: Pai, eu me rendo a Ti. Pai, eu me rendo aos Teus pés. Eu reconheço aquilo que você precisa reconhecer nessa hora. Reconheça diante do Senhor. Se submeta ao propósito do Senhor. Saia deste lugar perguntando ao Senhor: Deus, qual é o meu propósito? O que hoje eu preciso cumprir? Qual é o posicionamento que eu preciso ter? O que está faltando em mim para cumprir o propósito? Na escola, qual é a prova que eu estou sendo reprovado? Qual é, Senhor? Oh Deus, me ajuda a ser aprovado nessa escola, nessa prova que eu tenho passado. Me ajuda a passar para o próximo nível, Senhor, de maturidade no Senhor. Oh Deus, porque queremos sermos parecidos com o Senhor. Pai, estar aqui a Tua igreja, Senhor, está o Seu povo que o Senhor escolheu. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e peço ao Senhor que o Senhor traga espírito de revelação. Que essa palavra não termine aqui, Senhor, mas que venha estar gerando algo dentro de corações nessa manhã. Que pessoas venham ser impactadas através de cada um que aqui se encontra, Deus. E que pessoas venham ser tocadas e tomadas pelo Teu Espírito, de forma que venhamos ser esse canal da manifestação dos filhos, porque a Tua palavra diz que a geração, que a criação, ela está sedenta para a manifestação dos filhos, Pai. E cremos, Senhor, que nós somos essa resposta para este mundo, Senhor, sem Deus, órfãos, Senhor. Oh Deus, pessoas que passam por problemas, por dificuldades, que não tem onde ir, não tem onde recorrer, mas nós somos o colo, o consolo, porque nós temos o Senhor, nós temos a solução, Pai. Nos ajuda a ser essa resposta. Incendeia o nosso coração nessa manhã, incendeia o nosso coração, que o Teu Espírito sopra, que o Teu Espírito sopra nessa manhã, sopra nos corações nessa manhã. Ah, Deus, que haja um posicionamento espiritual nesta manhã, Deus, que haja um direcionamento do céu, em nome de Jesus, que seja um novo tempo, uma nova história neste lugar, Senhor, que exista um posicionamento. Nos levanta, Senhor, para tornar discípulos, Deus. Nos levanta, Senhor, para proclamar a Tua palavra, Senhor, e ser a diferença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Isso eu oro, Senhor, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.